Um cordial boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos que nos assistem, que compartilham conosco desses instantes que nós nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus, para estudarmos a mensagem espírita, com esse propósito tão enobrecedor de utilizarmos essas lições para nos fortalecermos, de utilizarmos essas lições para a nossa reforma íntima, para melhorarmos-nos, para conseguirmos vencermos-nos. Essa é a nossa proposta. Por isso nos reunimos todas as quartas-feiras. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo agradecendo naturalmente por essa oportunidade. Agradecemos a todos os nossos irmãos que dedicam esses instantes para estar conosco e agradecer também aos dirigentes da nossa instituição espírita, aos amigos espirituais, que em tese são os verdadeiros diretores dessa instituição. Agradecemos a Jesus pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos todos nós nesse educandário, onde aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos, através das experiências, através das chamadas reencarnações. Nós temos oportunidade de confrontarmos as nossas dificuldades com o objetivo de vencê-las. É essa a nossa mais importante tarefa. Estamos exatamente reunidos para que nós possamos promover a nossa reforma íntima e para que nós possamos lograr a caridade, a prática da caridade, aquilo do qual todos nós necessitamos. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando do dia de ontem, embora nós já tenhamos falado brevemente na semana passada. Ontem foi o dia em que aqui no Ocidente nós alimentamos essa cultura de homenagearmos os nossos mortos que nós sabemos seguem vivos, aqueles que já retornaram à pátria espiritual, antecederam o retorno, retornaram à pátria espiritual, nos dando essa sensação de que nos deixaram, quando na realidade estamos todos conectados, principalmente por esses laços tão poderosos que são os laços do amor. Nós não perdemos aqueles a quem amamos. Eles simplesmente partiram nessa grande viagem e nos aguardam. Certamente nós teremos a oportunidade do reencontro muito em breve. E nós devemos seguir aqui, repletos de gratidão pela oportunidade de termos convivido com essas personagens, com esses indivíduos que compartilharam conosco diversos momentos, criando esses laços afetivos. É natural que todos nós tenhamos sentido alguma saudade, mas não permitamos a revolta, porque não existe um aniquilamento da vida. Esses personagens que nós amamos, que temos a sensação de que nos deixaram, seguem conosco. Embora nós estejamos temporariamente mergulhados na indumentária carnal, eles seguem conosco. Estamos nós reencarnados, eles desencarnados, mas em algum momento nós nos reencontraremos e nos reencontramos. Mesmo estando nós encarnados, sabemos, como nos ensinam os Espíritos, sabemos que em diversos momentos eles também estão conosco, inclusive estão conosco nesse momento, quando nós sintonizamos por pensamento, eles são capazes de sentir a nossa gratidão e a nossa alegria, o que faz para eles muito bem, naturalmente. Exatamente conosco acontece o mesmo. Então eu gostaria de iniciar o nosso estudo lembrando do dia de ontem, que em nenhum momento nós alimentemos a tristeza, em nenhum momento nós alimentemos a revolta, principalmente, porque nos mecanismos da divindade, tudo o que acontece é justo e necessário. Confiemos na divindade que nos guia a todos. Confiemos no Senhor da vida. Confiemos em Jesus, nosso divino mestre e guia de toda a humanidade. Confiemos, nada acontece por acaso, está tudo de acordo com aquilo que deve acontecer. E nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo, o estudo dessa quarta-feira, relembrando uma passagem do Evangelho de João. O Evangelho de João, que como nós já tivemos oportunidade de dizer em outras ocasiões, é para nós espíritas um evangelho muito especial. Não que os outros não sejam, mas o Evangelho de João é, na minha modesta opinião, o evangelho mais espiritualizado. Existem ao menos 37 passagens
no Evangelho de João que não constam nos outros evangelhos, da mesma forma que existem passagens nos outros evangelhos que não estão no Evangelho de João. Mas entre as passagens que nós encontramos no Evangelho de João, nós encontramos passagens muito interessantes. Nós vamos encontrar apenas no Evangelho de João os relatos daquilo que nós conhecemos como a Santa Ceia. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, por exemplo, a passagem, aquele relato maravilhoso da mulher adúltera e alguns outros. E essa passagem que nós vamos estudar nessa noite, ela está apenas no Evangelho de João, no capítulo 8, se eu não me engano. Allan Kardec também, em determinado capítulo do Evangelho, ele vai estudar essa passagem, ele vai desenvolver essa passagem à luz da doutrina espírita para todos nós. Mas num determinado momento, Jesus, num diálogo com seus discípulos e outros personagens que estavam presentes, hebreus naturalmente, Jesus teria dito: "Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará." Aqueles personagens que o ouviam não entenderam. Como assim a verdade nos libertará? Acaso somos escravos? Está assim no Evangelho de João. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, disseram a Jesus. Nós somos orgulhosos, descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, pelo menos naquele momento. Jesus então teria dito àquele que o interpelava da seguinte forma: Todos somos escravos de nós mesmos. Jesus teria dito que somos escravos do pecado, somos escravos dos nossos vícios, dos erros que ainda insistimos. E a liberdade consiste exatamente nessa capacidade de vencermos essas algemas, esses grilhões, que muitas vezes nos mantêm presos ao solo, nos mantêm pesados. São verdadeiramente grilhões e algemas que nos mantêm, que não permitem que nós alcemos voos, que nós vençamos-nos, que nós possamos evoluir, que nós possamos ascender aos céus. Mas, curiosamente, quando nós pegamos essa frase dita por Jesus, nós primeiro temos que entender o que é a verdade. E Jesus disserta sobre a verdade num determinado momento. Nós falaremos sobre isso, mas uma verdade é aquilo que é real dentro de um sistema de valores, ou seja, aquilo que é verdade para nós espíritas, nós compreendemos que pode não sê-lo para outrem, para outras pessoas. Não que existam diversas verdades, mas a verdade é aquilo que é real dentro de um sistema de valores. E para o nosso sistema de valores, aquilo que nós acreditamos é verdadeiro, é verdade, principalmente pela forma como Kardec nos apresentam essas verdades. Mas nós respeitamos que as pessoas possam ter diversas verdades. Mas, voltando ao texto do Evangelho, ao texto de João, é necessário nós compreendermos o que Jesus falava, porque todos nós, sem exceção, de acordo com o que Jesus havia falado nessa passagem do capítulo 8, todos nós somos escravos. Todos nós, sem exceção, somos, por exemplo, escravos do nosso temperamento. Todos nós sabemos que não temos o direito de ferir, temos o direito de magoar, mas nós ainda agimos assim, belicosos, ainda reagimos quando sentimos-nos ofendidos, quando acreditamos que alguém tenta nos ofender, nós ainda somos escravos das nossas reações, eu diria, escravos do nosso temperamento. Quantos de nós não se regozijam de dizer, por exemplo, que temos pavio curto, como se isso fosse uma virtude, e na verdade não é? Algumas pessoas, inclusive, nem pavio têm. Elas vão ter apenas um botãozinho, explodem por qualquer motivo, dizendo: eu não levo desaforo para casa. É um escravo. Essa pessoa que se regozija, afirmando que não leva desaforo para casa, que sempre reage, que sempre revida, essa pessoa é escrava de si mesmo. Ela não consegue perceber que isso não é uma virtude, muito pelo contrário. Isso a mantém algemada, presa verdadeiramente ao solo, porque é muito mais enobrecedor, enquanto seres imortais que somos, vencermos essas belicosidades do mundo, reconsiderarmos, perdoarmos, fazermos o chamado ouvido de mercador. É necessário que nós vençamos o nosso ego, como se as pessoas não tivessem o direito de nos ofender,
mas nós ofendemos invariavelmente, nós magoamos, nós machucamos. Temos que dar o direito das pessoas estarem onde elas estão e eventualmente podem nos magoar, podem nos ferir, podem nos machucar. Então é necessário que nós consigamos vencer o nosso temperamento. Tá vendo? Somos escravos de nós mesmos. Muitos de nós, por exemplo, somos escravos dos prazeres do mundo. Quando nós, por exemplo, por causa dos nossos exageros, ou do presente ou do passado, nós desenvolvemos algumas doenças que nos fazem termos que seguir determinadas dietas. Uma diabetes, por exemplo, quando nós exageramos em alguns alimentos, pode ter sido no presente ou no passado, nós temos que corrigir isso com a lei. E muitos de nós temos que nos privar de comermos doce, por exemplo, porque o nosso organismo ele se torna incapaz de retirar a glicose, retirar o açúcar do sangue. E quando o açúcar permanece circulando na nossa corrente sanguínea, ele acaba agredindo os nossos rins, acaba agredindo o nosso nervo óptico, ele acaba agredindo os nossos vasos sanguíneos, e temos casos de pessoas que desenvolvem doenças vasculares sérias, às vezes necessitando até amputar uma perna, porque se recusam verdadeiramente a fazerem uma dieta, acreditando que nada de mal vai lhes acontecer, quando na realidade são escravas. São escravas de um temperamento difícil, são escravas dos prazeres do mundo. Somos todos escravos. Jesus nos conclamava para que nós fôssemos capazes de nos libertar. Óbvio que ele falava em diversos sentidos. Todos nós somos escravos de alguma forma. E se nós já conhecemos a verdade, é necessário nós demonstrarmos isso vencendo-nos. É necessário que nós vençamos as algemas do ego. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós começamos a compreender o que é a verdadeira vida e para que estamos aqui. E nós verdadeiramente somos convocados a lutar, a vencermos-nos, a libertarmos-nos. Quantos de nós somos escravos ainda do nosso ego, dos prazeres do mundo, do nosso temperamento? Alimentamos ainda as nossas dificuldades. Por mais que nós saibamos o quanto que é efêmero tudo isso aqui, quantos de nós não nos escravizamos na busca de status na Terra, quando nós sabemos que daqui nada levamos, e quando nós compreendemos através das lições que os Espíritos nos trazem, que muito daquilo que nós muito valorizamos na Terra não tem tanto valor assim. Nós acabamos nos escravizando. Aquelas pessoas que ostentam inúmeras posses do mundo e para conquistá-las, às vezes, são capazes até de passar por cima de outras pessoas, são escravas. Aquelas pessoas são escravas daquilo que elas acreditam possuírem. Na verdade, elas não possuem. São essas coisas que as possuem. Porque elas são capazes de tudo para ter cada vez mais. Escravizam-se. Por isso que nesse diálogo maravilhoso entre Jesus e aqueles hebreus, quando ele dizia, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E aquelas pessoas perguntavam, mas como assim? Nós não somos escravos. Somos todos escravos. Não escravos no contexto social, como tivemos no Brasil durante muitos séculos, como existiu ao longo da história, em que pessoas escravizavam outras, mas nós somos escravos de nós mesmos, onde nós somos os algozes do nosso destino. E vencermos-nos é uma proposta do Cristo para todos nós, é uma proposta da doutrina espírita para todos nós. Estamos aqui para vencermos-nos, para vencer as nossas más inclinações, as manifestações do nosso ego que ainda nos machucam e machucam aqueles que estão à nossa volta. Somos todos escravos. E conforme nós vamos vencendo cada uma dessas correntes, nós vamos nos libertando e ascendendo aos céus. Nós vamos verdadeiramente no caminho da felicidade. Nós, muitas vezes, na desculpa de buscarmos a felicidade, nós vamos na contramão da felicidade, nós vamos exatamente onde ela não existe, nas ilusões do mundo. Mas a doutrina espírita, ela exatamente nos convida a vencermos tudo isso. E, curiosamente, a verdade, ela é sempre do tamanho do entendimento de cada criatura. Existem pessoas que são capazes de admitir, de assimilar grandes verdades. Outras só conseguem pequenas verdades, porque a verdade é sempre do tamanho da capacidade de entendimento de cada criatura. Nós devemos respeitar, compreender e darmos o direito das pessoas pensarem diferente,
das pessoas alimentarem outras verdades. Eu gostaria de lembrar aqui uma outra passagem em que Jesus fala da verdade. Num determinado momento, nós vamos encontrar a figura de Jesus fisicamente massacrado, nós vamos encontrá-lo desnudo, nós vamos encontrá-lo machucado, num diálogo com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos que dialogava, tendo verdadeiramente a intenção de livrar-se de Jesus, como se livra de um problema. Pôncio Pilatos perguntava a Jesus, tendo em vista que permitiria a condenação de um homem inocente que lavaria suas mãos. Num determinado momento, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: o que é verdade? Que és veritas? Curiosamente, nos evangelhos nós observamos que, embora Jesus pudesse ter dito inúmeras verdades a Pôncio Pilatos, ele permanece em silêncio, exatamente corroborando com esse conceito da verdade que nós expomos aqui. Pôncio Pilatos não tinha condições de compreender a verdade que Jesus tinha para lhe ensinar. E acontece que, se Jesus lhe ensina o que é a verdade, Pôncio Pilatos teria que assumir para si um compromisso de mudar-se, porque quando se conhece a verdade, se assume esse compromisso. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E Pôncio Pilatos não tinha condições de se libertar. Então Jesus permanece em silêncio, o silêncio da caridade moral. Caridosamente percebia Jesus que, se dissesse o que era a verdade a Pôncio Pilatos, ele obrigaria Pôncio Pilatos a tomar atitudes das quais ele não tinha condições naquele momento. E é descaridoso nós exigirmos das pessoas aquilo que ela ainda não nos tem para dar, pelo amor de Deus. Então Jesus permanecia em silêncio. Talvez nos dias de hoje, muitos séculos mais tarde, Pôncio Pilatos já tem, inclusive, admitido as verdades mais sublimes, mas naquele momento ele não tinha condições e Jesus permanece em silêncio. O silêncio da caridade, percebendo então que Pôncio Pilatos, que ele colocaria nos ombros de Pôncio Pilatos algo de peso, algo tão pesado que ele não teria condições de carregar. Meus irmãos, todos nós não podemos mais alegar ignorância porque conhecemos a verdade, ou pelo menos conhecemos alguma verdade. Nós não podemos mais alegar ignorância. É necessário que nós utilizemos essa verdade para libertarmos-nos. Mas libertarmos de quê, se somos descendentes de Abraão e não estamos escravizados? Libertarmos-nos de nós mesmos. Nós ainda somos escravos de nós mesmos, dos nossos vícios, das nossas dificuldades morais, do nosso temperamento, dos prazeres do mundo. Vamos nos esforçar para vencermos-nos. É essa a nossa tarefa enquanto encarnados, e buscando e libertando-nos exatamente dessas nossas dificuldades, nós vamos ampliando os nossos horizontes e novas verdades vão se apresentando para todos nós. Porque a verdade que é aquilo que é real dentro de um sistema de valores, aquilo cresce, aquilo se modifica, conforme nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, por exemplo, novas verdades se abrem. E aquilo que nós acreditávamos, críamos, não deixa de ser verdade, simplesmente progride, são degraus. São degraus do conhecimento. Então, meus irmãos, para que nós possamos verdadeiramente alçar voos, libertarmos-nos, é necessário que nós ascendamos, que nós possamos ir ao encontro do Cristo que nos aguarda no horizonte de nossas vidas, vencendo essas algemas que que mantêm-nos parados no caminho ou que caminhamos com muita dificuldade. Vamos vencer essas algemas, esses grilhões, essas bolas de ferro que ainda carregamos conosco. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que novembro seja um mês muito especial, de muitas oportunidades para que nós possamos vencermos-nos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.